Você pode estar se alimentando bem, fazendo atividade física, fazendo seus exames clínicos em dia, mas existe um fator muito importante, extremamente importante, que pode determinar o quanto você vai viver e não é uma opinião, isso é resultado de pesquisa científica. Fica conosco para descobrir um pouquinho mais sobre esse assunto de longevidade. Eu sou a Amanda, enfermeira especialista em promoção da saúde, gestora de negócios de saúde, e este é o Saúde em Foco, o podcast realizado pelo Núcleo da Saúde da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá. E hoje, para aprofundar esse tema, está conosco a doutora Letícia Porciúncula, médica de família, mestre em gerontologia e especialista em psiquiatria. Muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Amanda. Vamos ter hoje uma conversa um pouco mais sobre qualidade, né, de vida e como que a gente pode fazer o diferencial, né? E eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, fique à vontade. E eu comecei citando sobre o estudo de Harvard, né? Um estudo inédito na área da medicina e também praticamente impossível de ser replicado. É um estudo que tem mais de 85 anos, começou em 1938, com 700 participantes, que eles buscavam uma resposta, né? Buscam, porque ele continua, né? O que faz uma vida mais longa? E a resposta foi simples. A qualidade dos relacionamentos. Então, doutora, como médica de família, tu acompanha ao longo da vida os pacientes, né? E o que os relacionamentos revelam sobre a saúde? Então, quando a gente pensa em longevidade e qualidade de vida, a gente fala muito em alimentação, em exercício físico, em qualidade de sono. Mas o importante é como que tu tá e com quem está ao teu lado. E a gente fala não só em relacionamento de casal, é trabalho, é amigos, como é que é o teu meio? E isso faz totalmente diferente em relação à tua qualidade de vida. Está diretamente relacionado ao teu bem-estar e à tua melhoria da qualidade de vida, influenciando no seu envelhecimento. E esse estudo de desenvolvimento humano, nesses longos de 85 anos, ele já está na 4ª geração de pesquisadores, né? E o pesquisador atual, ele publicou um livro também sobre a vida boa. Então, vale a pena aqui nossos ouvintes também pesquisar, porque ele vai enfatizar sobre a importância também dos relacionamentos, que foi o achado da pesquisa, né? E dentro da medicina, a gente ainda vê as pessoas procurarem os médicos, não por uma questão pró-saúde, mas apenas quando tem algo a ser tratado, digamos assim, pontualmente, né? Exatamente, assim, ainda há uma busca pelo atendimento, pelo cuidado quando sente alguma coisa, ou quando acha que é alguma coisa pontual, né? Mas quando a gente fala em relacionamentos, ele está afetando diretamente a saúde num contexto não de estar bem ou mal, é questão de envelhecimento saudável e envelhecimento mais patológico. O tempo, né, de envelhecimento, a longevidade nossa, ela está relacionada não só a número de anos. Então, o relacionamento, ele melhora esses anos, quanto pode piorar. E isso faz com que piore a qualidade de vida ou melhore a sua qualidade de vida conforme o meio que você está. Então, isso vem desde cedo, né? Não vem de agora. Desde quando tu é criança, né? Como é que é o relacionamento familiar, relacionamento de amigos, como é que é o envolvimento, né, entre todos, e no decorrer da nossa vida, como que nós somos para os outros também é importante e influencia no nosso envelhecimento. E aí é uma pergunta que eu sempre deixo, assim, quando eu estou no consultório, você é uma pessoa boa de cuidar? E aí? As mais diversas respostas aparecem. As mais diversas, porque a gente sempre pensa, então eu preciso dos outros no meio para ter um bom relacionamento, então é a culpa dos outros também? Não, nós também temos que ser atores da responsabilidade do nosso cuidado. E no decorrer do nosso envelhecimento, né, vamos dizer,
envelhecimento saudável ou até quando tem algum tipo de doença, porque ter saúde não é não ter doença. Ter saúde é poder viver melhor nas condições que a gente tem. Como nós somos como pessoa também para ser cuidados, também vai influenciar no desfecho dos nossos relacionamentos. Sim. E aí tu falou duas questões já muito importantes. A primeira é que a gente está falando então de relacionamento para muito além de um bem-estar emocional, mas também aplicado em um fator biológico. E aí tu trouxe um outro ponto também, que é sobre segurança emocional desde muito cedo, ou seja, desde a infância, né? E isso começa muito cedo, né? Sentir ser seguro, sentir cuidado. Nós tínhamos um curso de gestante, uma época na Unimed, e eu sempre falava para as gestantes, né? A criança precisa ter liberdade para crescer e se desenvolver. E essa liberdade é essa segurança, do cuidado simples dos pais, a presença dos pais. Então aí já está uma chave sobre relacionamento desde cedo. Exatamente. Então, quando pensa assim, mas lá no meu envelhecimento tem alguma coisa a ver com a minha infância? Tem, mas não é porque vai ter uma infância boa ou vai ter uma infância ruim que tu vai ter um envelhecimento bom ou um envelhecimento ruim. A gente tem que entender o contexto. Mas as pessoas que vivem num meio que é um meio mais difícil, com mais sofrimento, com mais violência, a chance de se desenvolver num meio assim e não se proteger vai estar vivendo em estresse. E vivendo em estresse aumenta com isso a chance de ter doenças crônicas no teu futuro, né, na tua vida adulta, no teu envelhecimento, de ter mais problemas de saúde mental. Então, piora do cognitivo. Então, crianças que se desenvolvem nesse meio mais conturbado, a chance é maior. Não quer dizer que todo mundo vai, mas aumenta o risco de um adoecimento maior. O estresse crônico reduz telômeros, que são os nossos, vamos dizer, cuidadores do envelhecimento. Então, quanto mais a gente encurta rapidamente, a gente envelhece. Não estou falando de pele, estou falando de cognitivo, estou falando de doenças crônicas que vêm mais rapidamente, estou falando de outros tipos de doenças que podem surgir, como câncer, como não cuidado de uma glicemia, não tomar as medicações direito. A gente vai envelhecendo doente. E essa questão do estresse crônico, que é o episódio anterior, nós falamos sobre isso aqui, e hoje a gente quer abordar justamente a importância do relacionamento e já fazer uma associação também à longevidade. Porque o fato é que todo mundo quer envelhecer, ou não. Melhor, vou reconstruir. Ninguém quer morrer. Exatamente, a gente não sabe, a gente não quer morrer e não se prepara para isso, sendo que ninguém é eterno, né? Porque se você não morrer, você vai envelhecer. Essa é a certeza que a gente tem, né? Então essa preparação desse envelhecimento dentro do estresse, que sim, faz parte da vida, mas tem um momento que ele começa a adoecer, né? Que foi sobre o nosso episódio anterior também, né? E esse sofrimento que você falou, emocional, contínuo, que vai envelhecendo o corpo, e quando isso acontece, né, o sono piora, a imunidade cai, a recuperação diminui, recuperação celular, né, diminui, e sem recuperação, daí não existe a longevidade saudável que você está pontuando aqui, né? Então, não é só o envelhecer, mas é o envelhecer com saúde. A Ana Cláudia Quintana Arantes, ela escreveu um livro que eu adoro, eu sempre uso de referência, que é Para a Vida Toda Vale a Pena Viver. E ela começa no início desse livro dizendo assim, eu não te conheço e tu não me conhece, mas daqui 30 anos nós vamos viver juntas num deserto. Nós não vamos se ver nesse período, cada um vai chegar daqui 30 anos e vai levar a sua bagagem. Chegamos no deserto daqui 30 anos, eu estou lá com o meu chapéu, com a minha mala, né, com a minha mochila, com a minha água, e aí tu vai como... Cheguei pro deserto, bem faceira, né? E a gente começa a caminhar no deserto, e aí tu diz assim, eu tô com calor, me empresta teu chapéu? E eu digo, eu não posso te emprestar meu chapéu, porque senão eu vou ficar sem chapéu e o calor vai me atrapalhar. Eu não trouxe água, me empresta tua água? Não, eu não vou te ter que dar minha água, porque senão eu vou ficar sem água e eu não poder me hidratar. Então a pessoa não se preparou para esse momento.
né? Não se preparou para o seu deserto. Então, o envelhecimento é o nosso deserto. E os nossos relacionamentos também estão relacionados ao nosso deserto. Como que você quer estar no seu deserto? Com quem você quer estar no seu deserto, né? E o que tu cultiva para estar lá, né? O teu envelhecimento. Hoje, né, vamos dizer, a vida adulta, ela traz muitos contatos, muitos relacionamentos, mas no decorrer que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo pessoas no decorrer da vida, né? E vão ficando as pessoas mais próximas. E aí, mais uma vez, eu pergunto, será que a gente está sendo bons para nos cuidarem bem? Nós estamos sabendo ser cuidados? Nós estamos dando essa oportunidade? Ou nós estamos nos isolando de uma vida, de um caminho de finito, né? Nós somos finitos, né? Essa finitude aí, como é que nós estamos chegando nela? Estão preparando isso, né? Mas voltando aqui ao tópico, você falou que sempre pergunta para os teus pacientes se eles são fáceis de ser cuidados, né? Mas faz parte, assim, a medicina de família, ela traz uma abordagem mais integral também, né? Sobre um olhar no aspecto, o ser humano em suas várias interfaces, né? Mas faz parte conversar sobre relacionamento dentro da consulta do médico de família? Faz, porque o médico de família, medicina de família e comunidade, né? A medicina, a doença. A família, o meio próximo, e pensando em até doenças relacionadas à família. E comunidade não é só o que a comunidade oferece, mas o que as pessoas, né, o que os relacionamentos, como isso interfere. Então, quando a gente vê que tem um paciente idoso que está num processo, né, de envelhecimento, uma doença crônica um pouco mais avançada, e tem uma solidão ali, né? Porque a solidão não é só tu estar sozinho, é tu estar cheio de gente e não se sentir com ninguém. Então, a gente tem que abordar. Por que essa pessoa está mais triste? Tu se sente mais triste, né? Tu se sente... E aí, o que isso afeta? Afeta o não uso das medicações de forma correta, a não busca dos atendimentos na época certa, se esconder do cuidado, porque quem está sozinho tem medo. Então a gente aborda muito essas questões em consulta de uma forma muito sutil, né? Não perguntando tá sozinho, né? Mas de um jeito que mostre que os relacionamentos dentro, e até para os cuidadores e os familiares percebam que os relacionamentos dentro vai fazer diferença no desfecho. Nos desfechos para qualquer paciente em qualquer tipo de doença. Porque o cuidado vai ser diferente. Claro, né? O país está em envelhecimento, isso se falou demais, já e se fala muito sobre o envelhecimento que o Brasil está enfrentando. E a questão é que a população idosa aumentando e todo esse preparo das pessoas ativas trabalhando e os seus idosos da família em casa sozinhos, né? Todo mundo correndo atrás da roda, né? Dos boletos, enfim, e outros interesses, esse idoso sozinho. E o Brasil está envelhecendo numa velocidade que países de primeiro mundo levaram 50, 70 anos, o Brasil está envelhecendo em 20 anos. Então não está preparado, não tem esse suporte para todas essas pessoas idosas, né? E dentro da gerontologia, né, obviamente, não existe um médico geriatra para todos os idosos. Isso seria impossível, né? Mas eu entendo que um clínico que conheça a sua história, que faça esse tipo de pergunta, que entenda o fator solidão, que aborde isso, né, numa consulta junto com a família, pode trazer esse efeito para saúde, para questões clínicas que às vezes são muito vistas ou só vistas, né? É um número, é um colesterol, é uma glicose, e não é incomum a gente receber em serviços de saúde idosos tão descompensados, né? O paciente que está em solidão, ele vai se cuidar menos. Ele não vai chegar ao cuidado de tomar as medicações de forma correta, não vai fazer aqueles exames solicitados pelos médicos com periodicidade. Ele vai se isolar do cuidado também, né? Se pensar só na doença, vai
descompensar a doença pelo não cuidado. Pela falta de cuidado. Pela falta de cuidado. Então, a solidão, ela afeta diretamente nessa forma. Não que vai mudar os exames laboratoriais, mas que vai... a forma que ele vai lidar com a sua doença. Então, paciente triste, sozinho, isolado, se cuida mais. Tem mais complicação das doenças crônicas. E, principalmente, tem a saúde mental muito afetada. Então, aquele tempo que a gente fala em longevidade, aumentar o tempo de vida, sem qualidade. E a gente quer com qualidade, né? A gente quer um tempo de vida, até que seja mais curto, mas com qualidade. Com meios, né? Com pessoas em volta, com sorriso, com as doenças crônicas controladas, mas mesmo que um pouco descontrolada, se a pessoa estiver feliz, num meio adequado, que traga tranquilidade e paz, já é muito melhor do que durar mais tempo. Então, se isso adoece, né? Tempo longo de vida sem qualidade ou fatores de adoecimento, o que protege a saúde? Bons relacionamentos, né? E bons relacionamentos é em todos os nossos meios, desde sempre. Não é só bons relacionamentos quando a gente já está num envelhecimento mesmo saudável. É desde os primórdios dos nossos relacionamentos. Então, bons relacionamentos em casa, desde o início, já nos protege de doenças crônicas. Bons relacionamentos de colegas, de profissão, no lugar que tu trabalhe, seja um lugar que te mantém um relacionamento entre colegas, que não é só apenas trabalho, que há um vínculo, há uma troca saudável, melhora a qualidade de vida, reduz estresse, não diminui os telômeros, não aumenta o envelhecimento. Então, a qualidade dos bons relacionamentos, isso faz parte do foco do cuidado. Não adianta a gente ter todos os médicos em volta, ter todos os remédios mais colocados, ter todos os exames em dias e a gente viver em estresse contínuo dentro de casa, dentro do trabalho, não ter amigos saudáveis. Relacionamento faz a diferença na qualidade. Inclusive para os nossos idosos, a gente sempre orienta aqueles que estão, os filhos que têm que sair para trabalhar, porque a vida continua, né? A rotina natural da evolução da vida das famílias. Aquele idoso que fica só em casa, a gente sempre orienta manter os vínculos fora de casa. Grupo de igreja, vai no grupo do bingo, vai na academia de ginástica de idosos. A gente sempre orienta andar em grupo, porque sozinho há mais sofrimento. Então, bons relacionamentos fazem a diferença, tanto para nossa qualidade de vida até o nosso envelhecimento, quanto no envelhecimento, né, a gente poder ter dias melhores, né, menos sofrimento. Sim. E é curioso que relacionamento muitas vezes passa batido na nossa rotina diária, né? Para pensar no teu dia, na tua agenda, que momento que você investiu, cultivou um relacionamento. Às vezes ele acontece de maneira espontânea, mas tem dias que não teve ali aquele investimento intencional, né? Por que a doutora acredita que isso acontece? A gente entra numa rotina do looping da vida, né? Vai, trabalha, chega em casa cansado e aí não vai se apegando aos detalhes que são importantes, né? Que é o cuidado sutil, né? Então, tu pode ter pessoas que não vê há muito tempo, que tu deu uma ligação de 15 minutos, uma vez por mês, já vai fazer totalmente diferença naquele momento, tanto para ti quanto para a pessoa. Os elos vão continuar, tu vai poder contar. E a gente vai perdendo isso e às vezes deixa de ter contato com amigos, com familiares, por causa, nem é comodismo, é a rotina. E a gente vai esquecendo do eu. Né? A gente vai deixando todas as outras coisas ficando prontas, e o meu eu, e o que me faz bem, e os meus prazeres. E aí que vem o adoecimento novamente. Você falando, me veio à mente aquele estudo do Daniel Kahneman, que ele é um Nobel em economia. Ele fez estudo nos Estados Unidos perguntando o que fazia feliz as pessoas, o que poderia fazer ela mais feliz.
E ele notou, né, o achado, mais de 450 mil pessoas participaram, uma pesquisa ampla. E o achado foi que acima de 75 mil dólares por ano não fazia mais diferença o valor, o quanto a pessoa tinha mais para a felicidade dela, o fator felicidade. Qual o gancho que eu quero fazer disso? A gente falou aqui que as pessoas não se dão conta por conta da rotina dos relacionamentos, né? Porque estão correndo atrás, é o ciclo da vida, estão correndo atrás, a roda da vida, né? Estão correndo atrás de dinheiro, de se manter, de sobreviver, enfim. Mas esse estudo, ele trouxe que a partir desse valor já não fazia mais diferença para o que se considerava felicidade. Mas por quê? Daí eu trago para o gancho para cá. Porque esse outro estudo deixou bem claro que o que faz mais feliz, o que torna mais longevidade, o que dá mais saúde, são os relacionamentos. E em relacionamento, não interessa quanto tu tens. Aquilo que está correndo atrás do teu dia a dia e ignorando os teus relacionamentos, vai chegar um momento que aquilo que está correndo atrás não faz mais diferença para a tua vida, mas o teu relacionamento que ficou para trás, o que deixou de cultivar, pode ser determinante sobre o quanto tu vai viver e como tu vai viver. E como tu vai viver. Então, pessoas que são mais sozinhas desde o início, né, são mais difíceis, vamos dizer assim, né, difícil convivência, que não aceitam, né, não conseguem compartilhar, né, não conseguem, tem tudo uma razão, né, é mais difícil de conviver, tem mais doença crônica, morrem mais cedo ou ficam sofrendo por mais tempo, porque eles não têm essa proteção. É só ver em famílias, né? Aquelas famílias das pessoas que têm todo um cuidado familiar, eu faço muito atendimento domiciliar, né? Então aquelas famílias que têm aquele cuidado com aquele... Tu vê que é uma família unida, que tem cuidado com aquele paciente, não é só do paciente, todos estão se cuidando. A evolução desse cuidado, né? O adoecimento que já não é um adoecimento, é o acompanhamento desse paciente, ele é muito mais saudável. E lidar com situações de uma complicação e até vindo a morrer é mais leve para a família e para o preparo desse paciente do que aquelas famílias não preparadas, não unidas, que não tem uma relação onde o cuidado é mais conturbado. Então, até a forma do nosso envelhecimento, da nossa finitude, está muito relacionado com como a gente é com o nosso meio. Um relacionamento. E aí, para não criar pânico em ninguém, a gente não vai perguntar, né? Tá, quantos relacionamentos sólidos, né, você tem? Mas vamos abrir aqui a reflexão de quanto você está investindo nos teus relacionamentos. Aquilo que parecia ser uma agenda a mais, como você citou, fazer uma ligação, mandar uma mensagem, parecia uma coisa a mais na agenda, mas se tratando de relacionamento, vale a pena cultivar. Vale a pena cultivar e incentivar as pessoas, porque a gente vai se isolando. Então, incentivar o cuidado, o acompanhamento e o relacionamento tem que estar dentro de nós como profissionais da saúde, orientação dentro de consulta. Perguntar como é que é essa avó com esse neto? Como é que é esse pai com esse filho? Como é que está o meio da família? Né? Como é que tu consegue perceber até a comunicação, né? Como é que anda? E isso faz total diferença no cuidado, principalmente no cuidado e na evolução das doenças. Nós falávamos muito e falamos ainda sobre a rede de apoio, mas ele vai até além da rede de apoio, porque ele agora, por esse olhar, por essa perspectiva do relacionamento impactando tanto, né, na saúde, a gente vê isso como estrutural, na verdade, né? Ele deixa de ser só um apoio para ser uma estrutura, né, não é só funcional. Ele faz parte do cuidado. E nós temos que trabalhar em bando, né? Vamos dizer assim. Andorinha não faz verão sozinha, né? Então, nós somos também. A gente não é feliz sozinho. A gente não é melhor em saúde sozinho. A gente precisa, e não por dependência, é fisiológico. É fisiológica a nossa necessidade, a nossa troca.
precisa. Então, mais uma vez eu pergunto, será que a gente é bom ser cuidado? Pois é. Como é que a gente está se preparando para ser cuidado? Porque se tu é uma pessoa difícil de ser cuidada, provavelmente tu vai ser isolada. Se tu é uma pessoa boa de ser cuidada, desde o início, provavelmente tu vai ter mais pessoas em volta te cuidando. Isso faz diferença no impacto depois. E os bons relacionamentos, né, eles também são, que a gente falou um pouquinho antes dos reguladores de estresse, mas ele tem essa capacidade também, né, de regular. A pessoa que se sente bem relacionada, sabe que é, e ainda a gente não fala de quantidade. Relações, como eu sempre disse, relações de tudo, né? Se tu tem um relacionamento ruim dentro de casa, tu tá adoecendo. Se tu tem um relacionamento ruim entre amigos, tu tá adoecendo. Ou se tu não consegue ter grupos de amigos, tu tá adoecendo sozinho. Né? Se no trabalho tu não consegue ter vínculos com teus colegas, não precisa ser melhor amigo, mas não ter vínculos, tu tá adoecendo. Sim. Então é sobre a conexão mesmo, né? Não é só pelo fato de estar sozinho fisicamente, mas uma conexão significativa. Exatamente. Com quem que eu posso contar? E alguém pode contar comigo? É uma troca? É uma troca. O tempo todo. E isso afeta diretamente a qualidade de vida. E ao envelhecimento. E a como a gente vai estar daqui 10 anos, 20 anos. Sempre a pergunta é como é que tu quer estar daqui 10 anos? Como é que tu quer estar daqui 20 anos? Né? Quando a gente fala muito em família, pensa muito em relacionamento com a família, eu pergunto para os meus pacientes, como é que tu quer ver, já estar para cuidar teu neto, para ver se formar, teus filhos crescerem? E é um impacto, porque ninguém pergunta. E aí, nessa trajetória, de falar de um vínculo importante, né? Quando a perda desse vínculo, por exemplo, eu tenho uma conexão, e eu recentemente tive, né, essa experiência muito forte de ter a perda de alguém muito importante para mim, né? E aí? Vamos Então, falar sobre esse assunto aí também, porque esse é o momento mais delicado ainda. Sim. Né? A perda, né, o luto, ele traz questões físicas que levam até um adoecimento se a gente não estiver preparado. Então, se a gente sabe que a gente não é finito, né, a gente tem um tempo, né, a gente não sabe o nosso tempo, mas que a gente sabe que ninguém vai ser para sempre, por que a gente não se prepara melhor? E aí, quando vem o luto e a gente não está preparado com questão de relacionamento, é aquela relação mesmo que traz o vínculo, né? Vai sofrer, vai ter a dor, mas o vínculo vai trazer as lembranças boas, as coisas boas que vão trazer a segurança e o bem-estar ainda. E quando a gente não tem isso, a dor é mais intensa, aumentando o risco cardiovascular. Então, nós temos que estar preparado para o nosso luto. Não é fácil, a gente não tem uma cultura, né, que fale sobre morte, a gente não tem uma cultura sobre isso. Então é importante aqui, a dica é realmente a gente tem a oportunidade de se preparar para tudo, né? Para tudo, para tudo. A gente está, na verdade, uma pergunta, né? Qual é a diferença de morte? Qual é o contrário de morte? E aí, entra a vida? Ou entra a existência? Qual é o contrário de morte? Tu acha que é vida? Não, é nascimento. Tu nasce e tu morre. Entre o nascimento e a morte há uma vida. E é nesse período todo, que a gente não sabe o nosso tempo, que a gente tem que estar cultivando os relacionamentos, cuidando da nossa saúde, tendo boas relações. Então, nós estamos falando aqui que talvez um dos maiores investimentos que uma pessoa pode fazer para viver mais é investir nas suas relações, né? E na prática, doutora, o que tu tem visto, percebido, assim, que tem causado efeitos positivos, né? Abre para nós aqui algumas orientações de quem está nos ouvindo e gostaria de investir em seus relacionamentos de forma prática. O que a gente poderia compartilhar? Então, vamos desde nossos primórdios, né? Como pessoa, a gente busca estar em paz, né? Então, na nossa adolescência, a gente precisa estar com um grupo de amigos. Então, os pais, como responsáveis do cuidado desse adolescente, dá essa orientação sobre amigos e essa proteção de
os próximos que dá para crescer junto, né? Porque amigos da juventude, muitos podem também perpetuar para a vida toda. Quando a gente está numa vida mais adulta, ali formando, né, nossas relações que são mais sólidas para casamento, ou até amigos, né, para continuar a vida, né? Esse é um momento crucial tem que ser saudável. Vamos falar em relacionamentos de casal, né? Tem que ser saudável. Né? Casais que brigam muito, casais que estão sempre em sofrimento, tem que repensar. Não estou dizendo se é certo ou errado, estou falando que será que é bom para a tua qualidade de vida estar nessa situação? Né? O sinônimo de amar não é sofrer. Né? E amar é amar os pais, é amar os filhos, é amar os amigos, é amar o cônjuge, né? Amar a esposa, não é sofrer. Então, está sofrendo nesses relacionamentos? Então tem que repensar. Né? Nunca apontar a falha, mas repensar se é isso mesmo que faz parte, né? Que é isso que precisa, é isso que tu quer. Então vai fazer diferença para a tua qualidade de vida, para o teu envelhecimento saudável. E isso afeta diretamente a vida em tudo, né? Vai afetar teu trabalho, vai afetar a formação dos teus filhos, vai afetar teu desenvolvimento intelectual. Tem muita coisa que o relacionamento ruim faz, né? Se tu vê que tu tá se isolando dos teus parentes, das tuas partes, de quem... Primeiro entender se é um isolamento pontual, que está acontecendo por causa de uma rotina, uma mudança, né, diária que está acontecendo no trabalho, ou é algo que está ficando crônico. Então tem que parar e pensar. Gostava tanto de um grupo de amigos que não está nesse grupo, é um problema de saúde mental que está te acontecendo, não está prestando atenção nesse cuidado, preste atenção em você, porque tu consegue entender o que está acontecendo para não haver esse isolamento. E aí quando a gente está mais na fase do envelhecimento, né, quando começa a perceber que tem um idoso que está se afastando da família, né, ele está mais quieto no sofá, ele não está querendo interagir com a família no almoço de domingo, está se isolando, tem que ir atrás, tem que entender o que está acontecendo. Será que tem um adoecimento aí? Então a gente tem que estar sempre prestando atenção, tanto em nós e ao nosso redor, para cuidar dos nossos relacionamentos. Muito, muito importante isso. E de tão fácil alcance, né? Fácil alcance. É um ato que depende de nós, né? Não esperar o outro dizer eu estou isolado, ninguém vai chegar e te dizer isso, né? Tu percebe esse isolamento, ou se tu está se isolando, também começa a perceber o que está acontecendo comigo. Então é importante, a gente não é feliz sozinho. Isso é um fato. Não fomos criados, não somos seres para viver de maneira isolada. Né? E a nossa rotina está nos levando, nos está conduzindo a ser muito individualistas. E a gente precisa se perceber nisso, notar e voltar para os seus, né? E entender que relacionamento não é só casal. Não, né? Isso é muito importante. É meio, é o nosso meio em todos os meios que a gente passa. Isso é relacionamento. Então, tu pode não ser casado e tu ter ótimos vínculos de relacionamento que suprem todas as outras questões, né, que teria que ser em partes, né? Mas não é sobre isso, é sobre você é uma boa pessoa de estar em relações e você está conseguindo estar em relações sociais e entre pessoas, né? Então, e assim a gente vai encerrar a série Medicina do Estilo de Vida com um assunto tão importante que é a longevidade dos relacionamentos. Tão importante quanto tudo que a gente falou até aqui, né, em outros episódios, sobre os profissionais que vieram. E se a gente conseguir com que cada pessoa que assista comece a investir nos seus relacionamentos, cultivar, né, e comece a sentir que está usufruindo de estar bem relacionado, a gente já ganhou esse podcast aqui, né? Exatamente. E, doutora, para a gente finalizar, então, por gentileza, uma frase final. Longevidade não é o tempo, né, de envelhecimento, é como que a gente está envelhecendo. Qual é a qualidade desse envelhecimento, né? E quando fala em relações, como é que estão as suas relações, né? Eu sou uma boa pessoa para ser cuidada? É assim que a gente vai finalizar. Muito obrigada por nos acompanhar
E se você gostou desse episódio, corre, né, compartilhar e cuide de seus relacionamentos. Comece pelos aqueles mais próximos, depois vai ampliando. Você vai colher bons frutos desse investimento. Até a próxima!